Fala aí, pessoal do terceiro ano, beleza? Meu nome é Yuri Almeida, eu sou estagiário aqui do CAP e hoje eu preparei uma aula para vocês sobre a queda da União Soviética. Afinal, caiu por quê? Vamos ver um pouquinho hoje sobre o que aconteceu para essa desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nessa aula nós vamos analisar o contexto da década de 80 e as dificuldades enfrentadas pelo Bloco Socialista. Nós vamos discutir as políticas reformistas, como a perestroika e a glasnost, e vamos compreender a transição da União Soviética para o sistema capitalista. No final dessa aula nós vamos ter uma questão de Enem, para vocês aí que estão aí no preparatório para o Enem, estão aí se preparando para os vestibulares. E também nós vamos ter um mapa mental super maneiro que vocês poderão usar aí para estudar para as provas ou para fixar o conteúdo aprendido hoje. Bom, nós temos que entender que nesse momento o mundo estava vivendo a Guerra Fria. Né? A Guerra Fria foi um período que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, duas potências se sobressaíram. A Europa estava devastada, destruída, porque o grande palco da guerra foi ali. Então, nós vimos nesse momento que duas potências acabaram sobressaindo. Os Estados Unidos liderando o sistema capitalista e a União Soviética liderando o sistema socialista. Ocorreu naquele momento uma disputa pelo mundo para ver qual ideologia ia se sobressair, ia se perpetuar, se fortalecer. Nesse momento existia uma grande era do medo, porque ambos países conseguiram desenvolver armas muito avançadas para a sociedade naquele momento. Bombas nucleares, desenvolvimento científico, desenvolvimento nuclear. Então havia um medo muito grande do que poderia acontecer com o mundo naquele momento. Uma ampla produção científica. Foi nesse momento que o homem conseguiu chegar à Lua, chegar ao espaço. Então nós temos um avanço tecnológico muito grande nesse período. Beleza. Esse aqui é um mapa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É muito importante vocês aí do terceiro ano entenderem que a Rússia, a União Soviética, na verdade, não era somente a Rússia. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas incluía a Rússia, que já é um país grande pra caramba, assim como outros países. Letônia, Estônia, Ucrânia, Geórgia, todos esses países aqui, faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o poderio geográfico, o tamanho geográfico, estratégico, geopolítico que havia a União Soviética era muito grande. A influência da União Soviética para o resto do leste europeu, para o mundo, era muito grande pelo tamanho também, pela força que a União Soviética tinha geograficamente, belicamente, cientificamente. Tá? Então, esse mapa aqui é muito importante para vocês entenderem isso. Bom, o que vai acontecer? Por que a União Soviética vai entrar em crise? Entre 1964 até 1982, vai entrar um cara no poder chamado Brezhnev. O Brezhnev ele vai desenvolver uma política chamada Política Brezhnev, que era basicamente um autodesenvolvimento militar. Não sei se vocês se lembram, mas em 1968 aconteceu uma série de revoluções no leste europeu. A Primavera de Praga foi um momento que os jovens queriam um socialismo mais brando, um socialismo que as pessoas realmente participassem. Acabou que o socialismo de Estado foi um socialismo que concentrou todos os poderes na mão do líder do país. Então, a União Soviética começou a reagir a essas revoltas e o Brezhnev, principalmente, vai desenvolver esse poderio militar durante esse período. Nós tivemos, então, um aumento da repressão, porque qualquer tipo de manifestação era contida, era repressiva, né? Sofria repressão, e nós temos um enfraquecimento político e econômico. Vai acontecer uma era de estagnação. O que acontece? A União Soviética vai começar a entrar em crise econômica, porque tinha que sustentar muito o poderio militar. Então, esses problemas vão aumentando cada vez mais.
Só que entre 1982, que foi o final ali do período da era Brezhnev, que vai acabar saindo do poder por problemas de saúde, até 1985, nós temos esses problemas todos que eu já tinha comentado, problemas sociais, problemas econômicos, políticos. E em 1985, vai entrar no poder o Mikhail Gorbachev. Bom, o Mikhail Gorbachev, é esse cara aqui que vocês estão vendo aqui na foto, ele é um líder soviético muito jovem. Então ele vai falar assim, pô, vamos mudar umas coisas aí, né? A União Soviética está muito atrasada, está com uma política muito, né? Não está legal isso aí, vamos mudar. E aí ele propõe reformular, propõe mudar o sistema político e econômico da União Soviética. Ele não queria o fim do socialismo, é muito importante deixar isso claro. O Mikhail Gorbachev não queria o fim do socialismo, ele queria, na verdade, uma melhoria do sistema socialista. E as reformas de Gorbachev, primeiramente eu gostaria de falar do contexto externo, porque desde 1979, né, a União Soviética tinha entrado no conflito da Guerra do Afeganistão. Alguns historiadores falam que esse período foi o Vietnã soviético. A Guerra do Vietnã aconteceu entre Estados Unidos e União Soviética dentro do território Vietnã, uma derrota humilhante dos Estados Unidos. Foi uma guerra que os Estados Unidos, podemos dizer que perdeu. Só que o Afeganistão, pelo contrário, foi esse Vietnã soviético, porque a União Soviética se enfraqueceu muito naquele momento. Havia muitas tropas no território do Afeganistão, que fica bem pertinho da União Soviética. E o Mikhail Gorbachev vai começar a tirar essas tropas do Afeganistão. E isso, para o mundo, vai ser uma coisa boa, mostrando que a União Soviética estava passando realmente por transformações. O Ocidente capitalista viu e falou assim, esse cara aí está propondo coisas boas para o Ocidente, boa para o sistema capitalista. O Gorbachev, então, dentro da União Soviética, ele vai fazer duas reformas. E isso é muito importante vocês saberem. Em 1986, ele vai fazer, né, ele vai implementar a perestroika. A perestroika seria a reestruturação da economia. Na verdade, a economia soviética era muito burocrática, era estatal, então tinha muitos problemas de corrupção, tinham problemas de econômicos mesmo. Então, ele vai tentar mudar um pouco essa economia soviética, essa economia atrasada, essa economia de Estado, desburocratizar o sistema econômico. E em 1988 vai acontecer a Glasnost, que seria a transparência do governo e as liberdades individuais. Lembra que eu falei que o Brezhnev vai intensificar esse período de perseguição, de restrição às liberdades? O Gorbachev vai tentar modificar isso, fazer com que as pessoas contestem o governo, podem assim, contestar o que estava acontecendo, se estava sendo bom ou não para elas, transparência do governo, fazer com que haja mais partidos políticos, porque só havia um partido no sistema socialista. Então, o Gorbachev ele vai tentar modificar essa atrasada economia e política socialista. Só que em 19 de agosto de 1991, a sociedade da União, do país, da União Soviética, ela se encontrava muito dividida. Os grupos conservadores e os liberais falaram assim, peraí, essas reformas aí do Gorbachev não estão sendo boas, não. O grupo conservador vai falar o seguinte, essas reformas são liberais demais. Essas reformas estão levando a União Soviética a um colapso. Precisamos parar com essas reformas do Gorbachev. E os liberais vão falar assim, não, essas reformas aí estão pouco liberais, nós temos que ser mais liberais ainda nessas reformas, nós temos que fazer mais mudanças para a União Soviética. E em 1988 vai começar uma série de protestos no país, de pessoas contrárias e a favor do sistema, dessas reformas do Gorbachev. Só que o grupo conservador vai acabar sequestrando o Gorbachev, sequestrando ali por conta de 3 dias. Vai ser um sequestro assim que vai ser teoricamente assim rápido, porque o Boris Yeltsin, que é esse aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Não foi. Esse aqui, ó, Boris Yeltsin, ele vai basicamente falar o seguinte: não, população, nós precisamos ir para as ruas, precisamos fazer com que o Gorbachev
na verdade, precisamos que haja reformas, precisamos que isso continue. Então, ele vai mobilizar a população. Só que o Boris Yeltsin ele era um dos líderes da ala liberal. Então, ele achava que deveria ter mais modificações, deveria ter mais promessas para as liberdades individuais das pessoas naquele momento. Bom, aconteceu, na verdade, uma difícil transição para o capitalismo. A queda da União Soviética vai acontecer porque essas reformas do Gorbachev vai sair pela culatra, porque os outros países que pertenciam à União Soviética, as outras repúblicas, começaram a se declarar independente. Então, o governo central que estava na União Soviética vai perdendo força e acaba que é um efeito dominó. Os outros países vão começar a se declarar independentes e a Rússia, que agora vai emergir como Rússia, vai ser um novo país, vamos dizer assim, vai herdar a União Soviética, vai ser o grande foco da União Soviética, na verdade, era a Rússia, era Moscou. E vai acontecer que essas reformas, na verdade, como está aqui no barquinho, né, do Gorbachev nessa imagem aqui, furou o barco da União Soviética. Então acabou caindo, né? E vai surgir, na verdade, a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que tem esse símbolo aqui. A CEI seria basicamente um acordo entre esses países para que essa transição ao capitalismo não seja tão brutal. Vale ressaltar que, nesse momento, o mundo estava vivendo aquilo que seria o neoliberalismo. Né? A partir da década de 80, o Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra britânica, eles vão implementar na sociedade, nos seus países, o sistema político-econômico do neoliberalismo, que seria as privatizações, seria a menor intervenção do Estado na economia. Então, essas mudanças vão ser muito fortes para o sistema socialista. Então, essa transição foi muito difícil. A Rússia, na verdade, ela tinha um poder militar muito grande. Então, o que aconteceria se a União Soviética acabasse? Para quem que ficariam essas armas? Essas armas poderiam ser vendidas para grupos de traficantes. Então, os próprios Estados Unidos, alguns historiadores afirmam que os próprios Estados Unidos não queriam o fim da União Soviética, porque isso geraria problema. E também há uma visão que fala que não é que os Estados Unidos venceu a Guerra Fria. Os Estados Unidos, na verdade, era uma potência política e econômica. E a União Soviética era mais considerada uma potência militar e não uma potência econômica. Então, houve essa transição para o capitalismo bem difícil. O Boris Yeltsin vai assumir a presidência, vai assumir na República Federativa da Rússia agora. O Boris Yeltsin vai assumir, o Gorbachev vai renunciar do seu cargo. E a Rússia vai viver um momento de privatizações de empresas em massa. Um grande símbolo da entrada do capitalismo na Rússia é esse aqui, ó. Essa imagem meio estranha desse... gente, esqueci o nome, Pato Donalds, do Pato Donalds, do McDonald's. O McDonald's, que é uma empresa que é o símbolo do capitalismo, chegou na Rússia. Então as pessoas viram aquilo como uma grande novidade, né? E eu brinquei aqui falando o McLanche Feliz de Moscou, porque a população ficou muito feliz, ficou muito entusiasmada com essa mudança para o capitalismo. Imagina só, pessoal, a União Soviética era um país muito fechado. Quando vem as empresas de fora, com o McLanche Feliz, com o Nike, com a Adidas, estou dando um exemplo aqui, mas de empresas que vendam celulares, aparelhos eletrônicos, modernidades tecnológicas, né, inovações tecnológicas, cara, o pessoal vai ficar maluco, vai falar, gente, eu nunca vi isso na minha vida, como assim? Né? É claro que naquela época não tinha celular, eu acho que ainda não tinha celular, não tinha celular naquela época, mas tinham outros aparelhos eletrônicos, tinham inovações tecnológicas que na União Soviética ainda não existiam. Então vai ser uma mudança muito forte, vai ser uma mudança no pensamento das pessoas naquele período.
E aqui eu preparei um slide especial para a gente falar sobre a Rússia atual. Como vocês estão aí nesse período de Enem, de se preparar para estudar, para vestibulares, eu decidi falar um pouquinho sobre a Rússia atual. A Rússia atual, ela tem, na verdade, um líder que está no poder há muito tempo, que é o Vladimir Putin, e pode continuar no poder ainda há muito tempo, porque ele arrumou várias formas de conseguir se perpetuar no poder, que ele, o Vladimir Putin, eu não sei se vocês sabem, ele era um agente da KGB, que era o Serviço Secreto da União Soviética. Então, Putin, na verdade, ele se vê como uma liderança da herança soviética. Então, o Putin ele vai ter um poder muito grande, ele quer mostrar esse poder. A Rússia atual tem algumas atitudes muito parecidas com a União Soviética, em ter domínio dos países ali do leste europeu, como eu tinha mostrado para vocês. Essa comunidade dos estados independentes, por exemplo, é conhecida na Rússia como um poder central, um poder ainda que domina esses países de certa forma. A Rússia hoje em dia está falando muito de ter conseguido lançar a vacina para a Covid-19, desenvolver essa tecnologia, então mostrar, na verdade, que a Rússia ainda tem poder, que a herança soviética ajudou a Rússia a se tornar uma potência também. Então a gente vê muito isso ainda na Rússia atual, um país ainda que parece ser muito fechado, um país ainda que parece ser muito conservador. E o Vladimir Putin ele faz muito bem isso, né? Bom, esse aqui é o mapa mental para vocês, com todo o resumo do conteúdo. Então, se vocês quiserem tirar um print, tá aí para vocês. Deixa uns minutinhos. Pode tirar o print aí, porque eu acho que vai ajudá-los a estudar. E agora sim, uma questão da UERJ, que é basicamente do molde Enem também, porque ela é bem contextualizada. Bom, vamos ver. Tropas russas avançam na Chechênia. Bom, esse aqui é o textinho que foi dado da questão. Mas uma dica para vocês: quando vocês forem fazer prova de Enem, vestibulares, sempre leiam o que o enunciado está pedindo. Este é o texto da questão. O enunciado é esse aqui. Os conflitos de caráter nacionalista que hoje se verificam na antiga União Soviética estão relacionados ao desmantelamento do antigo mundo comunista soviético. Um dos fatores que contribuiu para acelerar a crise da União Soviética foi. Então, acaba que nesse enunciado não fala nada sobre a questão. Estou falando que tem conflitos de caráter nacionalista, que é o que está falando, tropas russas avançam na Chechênia. Mas, na verdade, a pergunta é um dos fatores que contribuíram para a crise da União Soviética. Então, vocês podem perceber que essas questões, vocês precisam de tempo para respondê-las. Vocês têm tempo para fazer a prova. Então, se liga no detalhe, se liga tem esse macete com vocês para vocês conseguirem resolver mais questões em menos tempo. Vamos olhar aqui a alternativa A. Então, um dos fatores que contribuiu para acelerar a crise da União Soviética foi a falta de apoio do Ocidente às mudanças de Mikhail Gorbachev. Não, pelo contrário, o Gorbachev ele vai conseguir alianças, assim, vamos dizer assim, com os Estados Unidos. O Ocidente vai ter uma boa visão dessas reformas do Gorbachev. Lembra que eu falei para vocês que o mundo em si viu que essas reformas eram positivas? Então essa aí não pode ser. Implementação das indústrias de bens de consumo por Boris Yeltsin. Na verdade, o que o Boris Yeltsin vai fazer vai ser uma privatização em massa das empresas. Ele vai privatizar muitas empresas estatais. Então, essa alternativa também está incorreta. Vai ser tipo banana na feira. O Boris Yeltsin vai vender tudo. Então, na verdade, essa alternativa não condiz com a queda, o aceleramento da queda da União Soviética. Tentativa de golpe militar conservador de 1991 contra Boris Yeltsin. Não, o golpe, na verdade, foi um golpe contra o Gorbachev. O Boris Yeltsin vai assumir depois do Gorbachev. Então, essa alternativa está incorreta também. Letra D, o processo de reformas políticas e econômicas de Mikhail Gorbachev. É isso que a gente viu, não é?
a gente viu que essas reformas do Mikhail Gorbachev, na verdade, saíram pela culatra. Acabou que a União Soviética foi se desintegrando e foi chegando ao seu fim. E o mundo hoje vive aquilo que nós chamamos de globalização, de neoliberalismo, de sistema capitalista. Mas isso é assunto para o tema de uma próxima aula. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Até uma próxima. Valeu!